A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra, Marcos 9, do 1 ao 50. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Dizia-lhe também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. E respondendo ele disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. A cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou ao escriba: que é que discutis com eles? E uma da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxeste o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mos. E trouxeram-lhe. Quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorreria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Sobre a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia,
e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos ali e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essas palavras e receavam interrogá-lo: quem é o maior? E chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhe: em que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, posso logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse o pescoço e um monte atafona, e de que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, serem lançado no fogo pelo inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Amém. Glória a Deus.